Quando nos sentamos à mesa para fazer uma deliciosa refeição, a maioria de nós sequer consegue imaginar que uma verdadeira revolução científica acontece muito antes da colheita. Ela começa debaixo dos nossos pés. E durante décadas, a agricultura vem evoluindo graças ao melhoramento genético das plantas, ao desenvolvimento de máquinas cada vez mais eficientes e ao avanço das técnicas de manejo agrícola. Tudo isso para evitar as doenças de solo que figuram entre as principais causas de perdas agrícolas no mundo. E dependendo da cultura e da intensidade da infestação, as perdas podem variar de 10% a mais de 70% da produção. Um prejuízo incalculável. Mas existe um universo que permaneceu praticamente invisível durante muito tempo. Um universo formado por bilhões de organismos microscópicos que vivem no solo e exercem influência direta sobre a produtividade das lavouras, a saúde das plantas e até mesmo o equilíbrio ambiental. Hoje, graças aos avanços da biologia molecular e do sequenciamento genético, os cientistas conseguem identificar esses micro-organismos e compreender como eles interagem entre si e com as culturas agrícolas. Essa nova fronteira da ciência está ajudando produtores rurais a tomar decisões mais precisas, reduzir perdas, utilizar melhor os recursos naturais e produzir alimentos de forma mais saudável. Estamos falando da genética do solo, uma área de conhecimento que vem revolucionando a agricultura moderna e abrindo novas perspectivas para o agronegócio brasileiro. Olá, muito prazer, eu sou Rogério Spinelli, estamos dando início a mais um programa em Foco nessa semana e eu convido você para uma conversa sobre tecnologia, ciência, inovação, sustentabilidade e o futuro da produção de alimentos. Hoje vamos a entender o que é a genética do solo, como funciona essa tecnologia e por que ela pode representar uma das maiores transformações da agricultura nas próximas décadas. E para essa conversa especial, recebemos a doutora Vânia Pankiewicz, pesquisadora, PhD em microbiologia e uma das principais especialistas brasileiras nessa área. Então fique comigo, porque o programa em Foco de hoje está apenas começando. Mas antes de entendermos como a genética passou a revelar informações preciosas sobre o solo, é importante compreender que ele está muito longe de ser apenas uma mistura de areia, argila e matéria orgânica. A nossa equipe preparou uma reportagem especial para explicar para você o que o solo é um ecossistema vivo e extremamente complexo. Quando a gente olha para um punhado de terra, parece que existe muito pouco para descobrir, mas basta uma amostra chegar ao laboratório para revelar um ecossistema pulsante. Em apenas 1 grama de solo saudável, estima-se que existam mais de 10 bilhões de micro-organismos, uma riqueza biológica invisível que a ciência agora começa a decifrar em detalhes. A gente costuma dizer que embaixo do solo a gente tem uma cidade. Fazendo até uma comparação, tem os médicos, tem os professores, tem os policiais, tem os bandidos, né? Tem os que são preguiçosos. Então, assim, no solo é a mesma coisa. Eu tenho uma comunidade, mas é uma comunidade de micro-organismos que ali vão estar trabalhando, né, exercendo a sua função e o ideal é que a gente cuide desse solo, que esse solo tenha uma comunidade saudável, como uma cidade. Eu tenho que ter micro-organismos benéficos e eu vão causar algumas doenças. Mas se eu tiver um solo saudável, uma comunidade saudável, eu não vou ter com que esses micro-organismos são patogênicos, eles não vão se manifestar, eu não vou aparecer. Bactérias, fungos, arqueias e vírus formam essa comunidade biológica conhecida como microbioma. Durante séculos, a agricultura dependeu apenas das análises químicas e físicas. Hoje, com o sequenciamento genético de DNA de altíssimo rendimento, o material genético desses micro-organismos é transformado em milhões de dados bioinformáticos. É difícil imaginar que uma pequena quantidade de terra possa conter tanta informação, mas é justamente isso que a ciência tenta decifrar aqui no ecossistema de inovação da PUC, onde fica localizado o laboratório. A tecnologia que a gente utiliza aqui na agrogenética, a gente faz o sequenciamento do DNA. Então, eu pego uma amostra de solo, eu extraio o DNA desse solo. Claro, o solo em si, ele não tem DNA. O que tem DNA são o que tem vida, então são os micro-organismos que vivem lá. E a partir do DNA, eu identifico todos. Eu digo o nome de cada um deles. A gente costuma dizer que é como se fosse um teste de paternidade, né? Eu pego aquela amostra de solo, sequencio, faço uma técnica de biologia molecular,
que eu digo todos que estão lá e digo, olha, eu tenho os bons e tenho os ruins, tenho os benéficos e tenho os patogênicos. Então eu consigo dizer exatamente quem está por nome e sobrenome. O processo exige precisão em cada etapa, desde a extração do DNA e a amplificação de genes específicos até o processamento digital das sequências. O resultado é um mapeamento genético completo, uma radiografia exata da saúde e da biodiversidade presente sob os nossos pés. A gente tem um projeto grande para o governo desse ano, que foi o projeto Solo Vivo. É um projeto que rodou junto com o Tecpar. Na verdade, o Tecpar é o grande mandante do projeto. Daí, junto com o Tecpar, veio o ADAPAR. Então, a gente coletou 700 amostras de todo o Paraná, do solo paranaense, de várias regiões, para entender justamente a microbiota. E agora a gente está na fase final, já na fase de entrega desse. Foi um projeto piloto, mas foi um projeto bem interessante que a gente conseguiu olhar amostras de todo o Paraná para entender como é que é essa microbiota. E entender quem está presente nesse ambiente é apenas o primeiro passo. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, mais de 95% da produção global de alimentos depende diretamente do solo. Por isso, transformar esse conhecimento em estratégia prática é o grande divisor de águas do agronegócio moderno. E é justamente aí que a genética começa a sair do laboratório e chegar ao campo. Segundo as organizações das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o Brasil é considerado o quarto maior produtor global de alimentos, ficando atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos. Com cerca de 65 milhões de hectares de lavoura, o Brasil destacou-se por ter uma das maiores reservas de terras com potencial de uso agropecuário do mundo. E atualmente, a área ocupada por lavouras e plantações em todo o planeta é de aproximadamente 1,87 bilhão de hectares. E com toda essa grandiosidade de terra fértil para produzir alimento para mais de 8 bilhões de pessoas, pesquisadores se debruçam para entender como as doenças do solo atrapalham gravemente a agricultura e, por outro lado, ficam impressionados ao perceberem que existe toda uma comunidade biológica trabalhando silenciosamente abaixo da superfície. Para nos ajudar a entender esse cenário, nós vamos receber daqui a pouco uma profissional que é uma das principais especialistas do Brasil nessa área. Então, fique comigo. Mas antes, o Em Foco não poderia deixar de mencionar o nosso parceiro que acredita na força da informação e ajuda a construir esse projeto e levar informação de qualidade para você. Eu estou falando da Unuviale Imóveis e Design, patrocinadora do nosso cenário e que une estilo, sofisticação e inovação aos ambientes. Confira. Você acha que escolher móveis planejados é simplesmente definir cor e acabamento? Na Unuviale, nós acreditamos que um projeto começa muito antes disso. Ele vai no entendimento de cada pessoa, a vivência daquele ambiente. O nosso trabalho é fazer uma curadoria completa. Nós analisamos seu estilo de vida, sua rotina, suas necessidades e cada detalhe do espaço para criar um projeto planejado, que seja bonito, funcional e atemporal. Aqui você não recebe apenas um orçamento, você recebe orientação, experiência e acompanhamento em todas as etapas, desde a escolha dos materiais, acabamentos e ferragens, até os detalhes que fazem toda a diferença no resultado final. É essa curadoria que transforma um móvel planejado em um ambiente pensado exclusivamente para você. Venha conhecer a Unuviale e entenda como um atendimento consultivo poderá fazer a diferença no seu projeto para um bom ambiente. E mais uma vez o nosso muito obrigado a todo o pessoal aí da Unuviale Imóveis e Design que acredita nesse projeto Em Foco e contribui para tornar possível um programa que abre espaço para discussões dos mais diversos temas para a sociedade. É uma satisfação ter vocês conosco nessa caminhada. Durante muito tempo, o solo foi analisado principalmente por suas características físicas e químicas. Hoje, a ciência revela uma nova dimensão, a biológica. E no próximo bloco, vamos conversar então com a doutora Vânia Pankiewicz e entender como a genética do solo está ajudando pesquisadores e produtores rurais a conhecer o universo invisível de micro-organismos que influencia diretamente a produtividade, a sustentabilidade e a saúde das lavouras. Vamos descobrir também como o sequenciamento genético está transformando a maneira de compreender o solo e por que essa tecnologia representa uma das novas fronteiras da agricultura. Não perca, o Em Foco volta já.
Estamos de volta com o Em Foco e agora vamos entender como a genética do solo está ajudando pesquisadores e produtores rurais a conhecer melhor o universo invisível de micro-organismos que influencia as lavouras e plantações. Doutora Vânia, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do programa Em Foco para nos esclarecer algumas dúvidas muito comuns, principalmente aos agricultores de uma forma geral, mas a população muitas vezes não tem certeza de muitas coisas, nem sabe o que está comendo às vezes e nem a qualidade do produto que está comendo. Sim. E a gente vai poder entender um pouco mais como funciona tudo isso através das pesquisas, né? Obrigado. Que bom, eu que agradeço, Rogério, o convite e é um prazer falar sobre esse assunto. Que bom. Doutora, muitas vezes a gente pega um punhado de terra, né? A gente não faz ideia do que tem dentro de um pequeno punhado de terra. A gente brinca, se diverte, os agricultores plantam, reviram a terra, mas a gente não sabe. Agora, para um pesquisador, para uma pesquisadora como você, o que a gente pode dizer, o que a gente consegue enxergar de fato que a maioria das pessoas não consegue? Bom, um punhado de terra tem bilhões de micro-organismos. Uau. Então, é o maior inóculo que a gente fala, né? A maior origem de micro-organismos de qualquer ecossistema terrestre. Então, nem se a gente for olhar a água, o nosso próprio corpo, né? Outros ecossistemas são tão ricos em micro-organismos quanto o solo. Então, é a partir do solo que vem toda essa diversidade de micro-organismos que habitam os outros ecossistemas, inclusive o nosso próprio corpo. Quem são de fato esses micro-organismos, então, que eu poderia identificar mais, assim, que fique mais acessível à nossa compreensão como leigos, de uma forma geral? Imagine que o nosso corpo é constituído por células, certo? E existem outros micro-organismos que também habitam o nosso próprio corpo. Inclusive, no corpo humano, a gente tem mais células de micro-organismos, que seriam bactérias, no nosso corpo. Tem mais células de bactérias do que as nossas próprias células. Uau. Em números, né? No solo a gente não tem só bactéria, a gente tem bactérias, fungos, outros tipos de organismos, né, que podem ser considerados não vivos ou hospedeiros, que são os vírus, protozoários também. Então existe uma vida ali embaixo, como se fosse uma grande cidade que se interrelaciona, né, se ajuda numa função ou na outra, vivendo embaixo dos nossos pés. Agora eu lembro de quando criança a gente comia até terra às vezes, né? Fica o bebê ali, deixa a criança brincar na terra. Depois se você for analisar, tá no teu intestino. E aí tá no intestino, a gente nem sabe, né? O que a gente pode ter colocado para dentro do organismo, né? E pode ser benéfico ou não, né? Sim, exatamente. Depende do punhado de terra que ele pegou. Exatamente. Mas olha, a gente fala há muito tempo algumas expressões sobre o microbioma do solo, que passou a aparecer aí com frequência em várias pesquisas, de uma forma geral. O que exatamente é o microbioma? Microbiomas são todos esses seres, né, esses micro-organismos que podem ser bactérias, fungos, vírus, protozoários, até pequenos animais como nematóides, né, outros tipos de organismos que habitam o solo. Então eles compõem essa comunidade que vive ali no solo e interage diretamente com os vegetais, né, que são as plantas. Agora, durante muito tempo se pesquisou e a gente vê o avanço da tecnologia, da ciência, que vem nos auxiliando ano após ano, década após década, né? O que impediu os pesquisadores de conhecerem esses organismos, esses micro-organismos, durante muito tempo, que hoje vocês têm mais facilidade de compreender? O que impediu foi a capacidade ou não de conseguir cultivar. Okay. Então, você já deve ter visto aquelas plaquinhas onde a gente vê, às vezes, né, um micro-organismo crescendo. Então, isso é um cultivo. Okay. Então, há mais ou menos 20 anos, 15 anos atrás, a gente só conseguia saber que existia um micro-organismo se ele crescesse, né, se ele fosse cultivado num meio de cultura. Então, eu vou no ambiente, eu pego uma amostra desse ambiente, coloco numa placa de cultivo, e aí eu vejo o que está ali, e a partir dali, usando tecnologias de análise de DNA, eu consigo saber quem é esse micro-organismo. Acontece que as tecnologias de sequenciamento de DNA, que a gente fala, né, que são de análise de DNA, elas evoluíram muito nos últimos 20 anos. E permitiu eu olhar para esses micro-organismos sem cultivá-los. Ok. Então eu consigo hoje, que é o que a gente faz na agrogenética, pegar uma amostra de solo, ou de água, ou de planta, seja do que for. E a partir daí eu olhar para o DNA dos organismos que estão ali, para tudo, sem precisar cultivar. E por que isso muda o jogo? Porque nem tudo que está ali eu consigo cultivar.
Ok. Então tem coisa que está ali que eu não estou vendo, que eu não estou conseguindo cultivar e que, consequentemente, eu não sabia que existia, né? Mas quando eu olho para o DNA, eu consigo ver tudo. Isso gerava uma série de prejuízos, né? É uma falta de tempo conhecimento, né? Uma falta de conhecimento de tudo que está ali. Então, hoje, você conhecer todos os micro-organismos que estão habitando todos os ambientes faz com que você consiga entender melhor o papel, né, de todo o ecossistema, de todos os micro-organismos no ecossistema. E foi nesse contexto que surgiu a genética aplicada do solo. Exatamente. A genética aplicada do solo, ela vem para completar o conhecimento agronômico sobre o solo. O solo, ele é composto pelo tripé de conhecimento físico, que é a estrutura do solo, né? Como que esse solo, se ele é mais arenoso, ou se ele é mais vermelho, né? A textura, a composição dele. Tem a parte química, que daí diz respeito aos fertilizantes, aos adubos, e tem a parte biológica. Então, se você olhar só para o físico e para o químico, você não está compreendendo esse solo como um todo e todo o potencial que ele pode ter. E como é que essa pesquisa, no caso, como é que essa área, na verdade, começou a transformar a pesquisa agrícola, de fato? De fato, a microbiologia agrícola, ela já é muito antiga, né? Então, a microbiologia agrícola foi avançando conforme o conhecimento em microbiologia, a capacidade de cultivo aumentou. Na década de 80, o Brasil foi um dos grandes, não produtores, mas grandes aplicadores de um biológico que chama-se Bradyrhizobium. É uma bactéria que ela inocula a planta, a gente fala infectar, mas não é uma infecção porque é uma interação benéfica. Okay. E ela forma nódulos, forma pequenas bolinhas na raiz da soja. E essas bolinhas fixam nitrogênio, quer dizer, ela transforma o nitrogênio do ar em fertilizante para a planta. Isso fez com que o Brasil economizasse bilhões. Olha só. Desde a década de 80. Inclusive, é um dos fatores que faz com que o Brasil seja um dos maiores produtores de soja no mundo, porque há uma grande economia com fertilizante à base de nitrogênio, que é o fertilizante mais caro. Então, é um micro-organismo que faz isso, uma bactéria. Então, uma bactéria que interage com a soja, que faz a transformação. Então, é a partir daí que surge e que a microbiologia agrícola acaba se tornando assim proeminente e tão importante, porque de fato ela tem um impacto econômico direto. E mais recentemente, nos últimos 10 anos, começou a surgir outros micro-organismos, né? Mais micro-organismos que têm outras funções. E eles estão sempre ajudando a planta, né? De diferentes formas. É isso que eu ia perguntar justamente. Existe uma mutação constante desse processo também, para que vocês consigam acompanhar essas mudanças? Eu fiz uma descoberta agora, dê uma prioridade para essa nova descoberta. Em quanto tempo que há essas mudanças que vocês têm que fazer uma nova pesquisa, uma nova atualização a respeito dessa mesma informação que vocês receberam já há um tempo atrás? A informação, ela vem da pesquisa científica básica, né? Então, existem diversas linhas de pesquisa que estudam diferentes micro-organismos. Então, ela vem da pesquisa básica, principalmente de institutos de pesquisa e de universidades. E a partir dessas pesquisas que vão surgindo os novos conhecimentos, né? Então, eu fui lá numa lavoura ou numa floresta, peguei um punhado de terra, isolei um micro-organismo, vi quem ele estudei a função dele, e agora eu sei que ele é bom, por exemplo, para ajudar a planta a tolerar estresse hídrico, né? Que é tolerância a períodos muito longos de seca. Então, você vai analisando profundamente, através da pesquisa básica, todas as características desse micro-organismo, até que ele se transforme num produto. E aí vem toda a cadeia que está envolvida, né? Tem a universidade, tem os institutos, depois tem as empresas que financiam essas pesquisas e finalmente transformam em produtos que são aplicados na agricultura. Agora, nós temos uma área muito grande aqui no Brasil de plantio, né? Parece que 65 milhões de hectares em média aí com os agricultores. Inclusive, eu estive visitando algumas fazendas agora recentemente, aqui mais oeste do estado, também até mesmo no Paraguai ali, visitando alguns conhecidos. E a gente percebe uma diversidade muito grande, né? Até a mudança do clima interfere todo no processo de plantio. Mas a diferença muito grande do solo dessa região, por exemplo, aqui do Paraná, de São Paulo, relacionado a Minas Gerais ou ao Nordeste brasileiro.
Sim, tem muita diferença, né? O Norte Pioneiro no Paraná é um tipo de solo altamente super fértil, né? Que tem uma produtividade já e uma história de muitos anos, né? Uhum. O Cerrado é um outro tipo de bioma que também tem um outro tipo de solo e, consequentemente, também um clima também muito diferente e períodos de seca mais longos, né? Aqui no sul a gente tem interferência do inverno maior, então tanto o clima como o tipo do solo vai construindo esse ecossistema e trazendo essas diferenças, essas diversidades que faz com que a agricultura seja em cada região na sua melhor forma, né? Então, por exemplo, no sul a gente vai plantar culturas de interesse de inverno, né? Então, por exemplo, trigo, cevada, a gente planta aqui no sul. Se você vai lá para Goiás, para o Mato Grosso, não. Lá é soja, milho. Em São Paulo tem mais cana, que é aquele calor no interior de São Paulo. Cana, gosta daquilo. Daqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, não dá para plantar cana. Já não funciona bem. Exatamente. Até pode nascer, mas não uma produtividade em escala, né? Exatamente. Mas o produtor, normalmente, ele já chega com uma dificuldade. Eles procuram diretamente a empresa, o pesquisador, ou eles vão através de cooperativas? Como é que eles chegam a buscar essa informação para a necessidade específica dele? A vida do produtor é bem atribulada, ele precisa pensar em muitas coisas, né? Então, normalmente, ele tem ali os próprios vendedores que estão ajudando ele na tomada de decisão dos produtos que ele vai colocar dentro do manejo. Então, antes de cada safra, ele precisa tomar decisões, né? Exato. Qual vai ser o manejo que eu vou fazer, o que eu vou comprar? Então, tem as próprias revendas agrícolas, as cooperativas, os consultores que ajudam eles, os agrônomos que ajudam ele. E aí é nesse momento que ele vai fazer essa busca de, será que eu vou colocar um micro-organismo, né? Será que esses micro-organismos vão ajudar na minha lavoura? Na última safra eu tive uma doença, será que eu vou ter essa doença de novo? Né? Será que eu mudo a variedade? Isso pode mudar em questão até mesmo da questão climática, né? Sim, com certeza. Com certeza. Então, todas essas decisões de manejo, ele precisa pensar antes e normalmente ele pensa baseado na última safra, né? Então, na última safra eu tive um cenário, né? Então, eu posso estudar, por exemplo, o meu solo agora, né? No período entre safra, olhar a situação dele, qual o potencial que eu vou ter de desenvolver uma determinada doença, por exemplo, uma fusariose, né? Uma risoctoniose, que são doenças que afetam muito a soja e milho aqui no Brasil. Então, ele pode entender isso e, a partir disso, tomar decisões, tanto de aplicações químicas, né, como de aplicações com esses insumos biológicos, que são os micro-organismos benéficos que ajudam ele nesse desenvolvimento e no aumento da produtividade. Doutora Vânia, a gente vai dar continuidade a esse assunto no próximo bloco, por isso eu convido você aí para continuar conosco. Como isso acontece na prática? Como que um punhado de terra pode revelar tantas informações como foi trazido aqui pela doutora Vânia? No próximo bloco nós vamos entender então como funciona o sequenciamento genético do solo, de que maneira essa tecnologia já está ajudando produtores rurais a tomar decisões mais inteligentes. O Em Foco volta já. Estamos de volta com o Em Foco, hoje falando sobre uma das áreas mais promissoras da ciência aplicada ao agronegócio, a genética do solo. E no bloco anterior, nós entendemos que o solo abriga uma imensa diversidade de micro-organismos responsáveis por processos fundamentais para a agricultura. Mas como os pesquisadores conseguem identificar organismos invisíveis ao olho nu e transformar essas informações em conhecimento para o produtor rural? É isso que nós vamos descobrir agora ao entender como funciona o sequenciamento genético do solo. Assim como os exames laboratoriais revolucionaram a medicina ao permitir diagnósticos cada vez mais precisos, a genética vem revolucionando a agricultura ao possibilitar uma leitura detalhada da vida existente no solo. E a nossa equipe preparou uma reportagem mostrando como funciona esse processo. Confira comigo.
Saber quais micro-organismos estão no solo é a ponta de partida. A grande questão é como a inteligência biológica impacta o dia a dia da lavoura. O mercado de bioinsumos no Brasil movimentou mais de 6,2 bilhões de reais e cobriu 194 milhões de hectares com tecnologias biológicas. A genética do solo deixa de ser um conceito acadêmico e assume o papel de ferramenta estratégica na tomada de decisões agrícolas. O solo ele chega então aqui no nosso laboratório. Esse solo a gente faz uma extração de DNA, uma extração específica por um kit específico, que é o solo é uma matéria muito suja, né? Então eu preciso ter um DNA muito íntegro e puro para eu conseguir justamente depois a partir dele fazer o meu teste de paternidade. Eu extraio esse DNA e aí eu vou passar por alguns processos dentro do laboratório. Então a gente extrai DNA, a gente faz o que a gente chama de construir uma biblioteca. Cada amostra que chega aqui ela é marcada com um barcode interno, então ela recebe um códigozinho de barras em que eu consigo acompanhar essa amostra desde o momento que ela chega até o momento que vai sair no sequenciador. Esse sequenciador, ele vai gerar todos os códigos, né? Vou sequenciar, vou dizer quais são as letrinhas lá de cada um e depois ele ainda passa aqui internamente pelos nossos pipelines de bioinformática e ele sobe para o nosso sistema que a gente tem uma plataforma. A análise genômica vai além do manejo tradicional. Ela antecipa riscos, identifica a presença de patógenos silenciosos antes mesmo dos sintomas aparecerem na planta e destaca os organismos promotores de crescimento e fixadores de nutrientes. São informações preditivas que garantem maior eficiência no uso de fertilizantes e defensivos. A plataforma ela separa justamente, você consegue olhar todas as bactérias e fungos que apareceram ali, então eu dou os nomes e vou separando esses micro-organismos em grupos e também a plataforma ela não entrega só quem está ali, ela vai entregar uma inteligência. A gente também tem um índice de risco de doença. Qual é o meu índice de ter fusariose? Eu vou te dizer se ele é baixo, médio ou alto. E aí a gente também entrega algumas sugestões de manejo dentro dessa plataforma. Uma amostra de solo pode revelar milhares de informações, mas para o produtor, apenas essas informações não bastam. É preciso compreender o que os dados significam para que a tomada de decisão seja mais clara no campo. Muito se falou do estudo da semente, né? Do estudo das plantas. E aí já chegou um nível de produtividade em que ele tem já o que ele gasta e o que ele produz, ele está ficando com a margem bem comprimida. E o estudo do solo, ele veio para ajudar um pouco isso. O que eu tenho embaixo do solo que eu posso melhorar? Justamente essa semente que foi tão bem elaborada, mas muitas vezes ela foi colocada num solo pobre, num solo com uma comunidade ruim. Então é justamente para melhorar, para entender como é que tomar ações mais rápidas, entender o solo aqui, por exemplo, no Paraná, entender todo o solo paranaense, entender o que está acontecendo. Então a ideia é ser mais ágil e ser mais assertivo e fazer um manejo baseado em dados, e não mais eu acho que pode vir a acontecer. A evolução biológica integra a chamada agricultura 4.0. A combinação de mapas georreferenciados, agricultura de precisão e sequenciamento de solo cria um diagnóstico customizado por hectare. Uma transição do modelo tradicional para uma gestão baseada em dados, otimizando custos e construindo uma lavoura mais produtiva, sustentável e resiliente. Muito bem, doutora Vânia, voltando aqui dessa reportagem que nós acabamos de ver aqui, acompanhando sobre a genética, que permite identificar milhares de micro-organismos, né, em uma única amostra do solo. Na prática, de fato, doutora Vânia, como é que isso funciona? Uma amostra de solo pode ser coletada, né, na lavoura e enviada para o laboratório. Então, esse transporte ele pode ocorrer em temperatura ambiente e a chegada no laboratório. A partir dessa amostra de solo, a gente faz o que a gente chama de extração de DNA. Então, a partir dessa amostra de terra, né, basicamente, vários processos acontecem para que eu consiga purificar essa amostra, deixá-la pura e ter ali só o DNA. Então, esse DNA, ele tem essa informação genética do solo, né, quais são os micro-organismos que estão ali. A partir desse DNA, a gente faz um processo de sequenciamento, então existem diversas técnicas, né, que é a biologia molecular em si, que ela vai marcar esse DNA, a gente fala de montar uma biblioteca de DNA, que é basicamente pegar vários pedacinhos e colocar um código de barra na ponta de cada um deles. Assim, depois que eu sequenciar, eu consigo saber quem eles são. Então, depois eu coloco isso num sequenciador, que é o equipamento que faz a leitura dessas sequências.
esse sequenciador vai gerar um dado. Uhum. Então, no fim do dia, eu tenho uma grande quantidade de dado, né, são sequências, que é aquilo que a gente aprende lá na biologia na escola, o A, T, C, G, 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 Faz C. tempo que eu não lembro dessa parte. Então, exatamente, é essa sequência de DNA que eu descubro e que eu analiso. Como que eu analiso? Com a bioinformática. Então, a bioinformática é uma área do conhecimento bem recente também, dos últimos 15, 20 anos. Uhum. E a bioinformática é a área de conhecimento que desenvolveu softwares e vários tipos, né, de análises para conseguir olhar para essa sequência e interpretar. E aí, então, a partir desse A, T, C, G, eu vou saber, esse micro-organismo aqui é um fusário, esse micro-organismo aqui é um bradyrhizóbio. Aí, a partir daí, eu consigo saber quem eles são e o que eles fazem, qual a função deles, se eles são bons, se eles não são, e assim por diante. É interessante, né? Porque quando a gente sempre quer saber, a gente lida muito com a questão do tempo, né? A gente vai para um laboratório, né? Faz a coleta do sangue, já quer fazer todos aqueles exames ali, periódicos, necessários para manter com a saúde, para saber se não tem nada. Esse exame fica pronto quando, né? Esse exame aqui é mais simples, a gente fica sempre quer bem de um dia rápido. para o outro, né? Agora tem exames que demoram um pouco mais, né? Os resultados, mas a gente recebe isso. Desde a coleta e até toda essa pesquisa, esse levantamento de informações, quanto tempo que leva, em média, assim? Vai depender muito do tipo do que se está buscando, na verdade? Depende muito dos equipamentos, né, e do que você está buscando. Então, em média, uns 20 dias é o tempo necessário até que a amostra chegue, o DNA seja purificado, a gente faça toda a parte ali de bancada, coloca no sequenciador. Só dentro do equipamento do sequenciador leva 2 dias. Opa. Então, essa máquina fica ali 2 dias trabalhando, né, só ela. Depois tem que ir para a bioinformática, né, tem que analisar tudo isso. Então, em média, 20 dias é o tempo que sai um resultado desse. Em 20 dias. É porque normalmente o produtor que fica mais preocupado, ele quer saber do tempo também, né? Ele fica ali esperando para tomar uma decisão, inclusive, como você falou no início, né? Ele precisa dessa informação para saber qual o caminho tomar, que tipo de produto ele precisa comprar efetivamente. Agora, quais são... vocês perceberam que hoje conseguem, através desses estudos, dessas avaliações que vocês fazem com uma certa frequência, que antes vocês não conseguiam reconhecer através dos estudos que eram feitos antes? Porque hoje vocês têm mais facilidade, a aplicabilidade do sistema atual hoje, com a atualização de vários equipamentos, facilitam o conhecimento de coisas que você não conseguiam ver antigamente. Exato. O produtor rural, ele tem diversos problemas, né, na lavoura. Então, às vezes, ele não consegue explicar esse problema só com as ferramentas que ele tem, que é a análise físico-química do solo, entre outras. Quando a gente olha para os micro-organismos do solo, talvez a gente consiga explicar algumas dessas coisas. Por exemplo, uma produtividade, 2 áreas que têm o mesmo manejo, né, que têm exatamente as mesmas aplicações, sempre estão... safra após safra, uma produz mais que a outra. Então é o clássico, eu produzo mais nesse talhão do que no outro e eu não sei por quê. Exato. Qual é o motivo? Normalmente ele é biológico. Então você tem um solo ali que ele está mais equilibrado, né? E que ele está respondendo melhor ao tratamento que ele está tendo, consequentemente a planta ela está respondendo melhor. Porque a planta, ela é a grande protagonista da história, né? É ela que recruta o micro-organismo para perto dela. Então, dependendo do cenário que você tem ali, você vai recrutar micro-organismos com funções que vão ajudar melhor a planta. Só que se você não tiver um solo que tenham bons micro-organismos ou mais equilibrados, aquela planta não tem eles para recrutar. Então, ela não performa tão bem quanto a outra, mesmo tendo sempre o mesmo manejo. É interessante isso, porque eu me lembro de uma experiência bem negativa que eu tive quando resolvi me tornar um agricultor, né? Uma pequena área de 8 hectares ali apenas, com melancia, mamão, pitaia, milho, verde assim.
e uma área nascia bem, outra área não nascia bem. Era uma área pequena, Sim. mas que me dificultou e criou muito. E aí vinha um desses vendedores, pessoas que conheciam um pouco do cara, você tem que aplicar isso aqui. Dava certo num, não dava certo no outro. E eu tive vários prejuízos, tanto é que eu desisti, hoje voltei a ser entrevistador aqui, né? Voltei para a minha área de origem. Então, assim, e quando a gente tem a informação correta, como vocês estão fazendo aqui, esse agricultor, esse produtor, de uma forma geral, ele consegue tomar uma decisão mais assertiva e mais rápida também, né, para ele não ter prejuízo no final do plantio dele. Ele toma uma decisão baseada numa informação, num dado, né? Ele não toma essa decisão baseado num achismo ou toma aqui esse produto que ele é melhor, né? É baseado realmente na informação do que aquele solo pode proporcionar de melhor para ele. Agora, doutora Vânia, podemos dizer que nós estamos migrando de uma agricultura baseada na experiência para uma agricultura cada vez mais orientada, então, em dados, né? Sim. E isso se torna um pouco mais, dá mais cada equilíbrio para que esse agricultor tome a decisão dele, então. A agricultura, ela já vem caminhando nisso, né? Quando a gente fala em clima, então o agricultor, ele tem a melhor informação de clima possível, melhor do que a gente. Ele tem dados de agricultura de precisão, que é fertilização e adubação do solo. Então, a cada hectare ele sabe exatamente o que ele precisa fazer. E a microbiologia vai seguindo nesse caminho. Então, é mais um dado, né? É mais uma camada de informação que ele vai adicionar nessa tomada de decisão dele. A gente percebe que existe uma grande mudança, né? Sucessão, inclusive, de agricultores mais experientes, né? E ele traz muito isso, né? Porque eu sempre fiz isso, está chegando agora, você quer me ensinar, né? E muitas vezes ele se depara com essa falta de informação, né? E ele muitas vezes é turrão demais, não quer mudar a prática que ele já vem exercendo há muitos anos ali na agricultura. Mas vem novos agricultores, os filhos, os netos vêm assumindo, e eles hoje contam com essa informação, com a ciência em si ao lado deles para poder ter informações mais corretas, então. Sim, e também para auxiliar eles a entender o que chega até eles, né? Porque o produtor, ele é muito assediado, e por isso que ele é desconfiado, porque todo mundo quer chegar nele, né? Então, à medida que ele tem mais acesso à informação sobre o maior ativo dele, que é o solo, mais ele se torna dono da decisão, né? Ele sabe o que tem ali no solo e ele pode então decidir se ele aplica ou se ele não aplica, ou será que esse produto que eu vou comprar ou que eu vou produzir, né? Porque eles também têm a produção de micro-organismos na fazenda que é permitida. Será que essa produção tá boa? Será que tem qualidade? Será que tem o micro-organismo que eu quero produzir? Porque além da gente olhar para o DNA do solo, a gente pode olhar para o DNA dos produtos e saber se esse produto tem realmente o que eu quero aplicar. E aí ele fecha esse ciclo, ele sabe, né, ele é dono desse conhecimento sobre uma coisa que ele não vê, que é o micro-organismo em si, saber o que é, né. E ele tendo esse conhecimento e esse auxílio de especialistas como vocês, ele vai aumentar a eficiência da produtividade dele com um custo, quem sabe, até bem melhor, né? Com certeza, com certeza. Existem produtores lá na região de Goiás que já estão utilizando esse tipo de conhecimento, esse tipo de análise há muitos anos. Eles têm altas produtividades, eles diminuem a aplicação de fungicidas, eles têm uma área mais saudável, digamos assim, e isso é muito, muito bom tanto para o produtor quanto para quem vai consumir, né? Agora, doutora Vânia, a gente percebe que muitos setores, eles acabam... Na economia, por exemplo, a inovação nasce na universidade, de uma forma geral, né? No seu caso, surgiu a ideia de transformar essa pesquisa em uma solução disponível para os produtores rurais. Como é que surgiu? Foi nesse contexto que surgiu a GoConnect? A gente... Em 2016, quando eu e os meus sócios, nós trabalhávamos na Universidade Federal do Paraná, a gente já... dominava muito a técnica, né? Sabia sequenciar DNA, sabia trabalhar com biologia molecular e a gente sabia do impacto dos micro-organismos na agricultura, porque era a nossa linha de pesquisa básica, né? À medida que a gente foi entendendo que essa tecnologia podia ser um serviço, a gente criou a GoGenetic e transformou isso num produto, né? E o nome do produto que a gente tem hoje é a plataforma GoSolos, né? Que é você olhar para o solo especificamente
E aí a gente transformou isso num produto para ser mais uma ferramenta, né, que o produtor pode analisar. Então, a gente vem da academia, da pesquisa, e a gente sempre trabalhou com micro-organismos na agricultura, e a gente sabia que essa tecnologia ia crescer, ia transformar. Então, como toda inovação, tem uma curva de adoção, né? Tem aqueles mais corajosos que adotam no começo, quando a tecnologia ainda está evoluindo. Tem os mais conservadores que esperam a tecnologia ficar pronta. Ver se dá certo mesmo, Ver se dá certo mesmo. Então, a gente passou por todo esse processo, né? E hoje existem outras empresas no mercado que já fazem isso também. Mas nós iniciamos lá em 2016, já faz quase 10 anos. Mas muita gente desconfiada, que tem dúvida com relação à efetividade de todo o trabalho que vocês realizam. Existem mais pessoas hoje que utilizam esse tipo de tecnologia? Existem tanto na agricultura como em outras áreas da vida, né? Tanto na análise de micro-organismos no próprio intestino ou em ambientes, né? Analisar contaminações. E o Brasil hoje, ele se destaca nessa questão de tecnologia ou ele depende muito da tecnologia de outros países ainda? O Brasil, ele ainda depende da tecnologia de máquinas, né, que vem de fora. Então, as empresas de sequenciador, todas são ou americanas ou chinesas, as que fazem a máquina em si, né? Agora, o serviço, ele tem outros serviços de empresas brasileiras, o serviço de analisar o solo e de interpretar isso, mas também os Estados Unidos já é muito avançado nessa área e a Europa está começando. A Europa... Olha só. Porque a Europa tem uma característica regulatória um pouco diferente, né? E uma necessidade diferente por conta das culturas que eles têm lá, né? Do tipo das plantações. Então, o Brasil, pela nossa diversidade de clima, pelo nosso clima tropical, a gente tem mais problema. Então, apesar de ser um grande produtor, né? Mas o clima tropical, ele traz outros... Varia bastante. Varia bastante. Interfere então, bastante nessa questão. Na questão dos micro-organismos. Então, a gente tem uma variedade ali, uma diversidade no solo. E faz com que essa necessidade de conhecer o solo seja muito importante. Que legal. Doutora Vânia, fica aí que a gente vai voltar no próximo bloco com mais detalhes ainda a respeito desse assunto, porque olha só, conhecer o DNA do solo já não é apenas uma curiosidade científica. Cada vez mais, essas informações ajudam produtores a tomar decisões mais assertivas e aumentar, como a gente falou aqui, a produtividade, tornando a agricultura mais eficiente. Mas essa transformação vai muito além da tecnologia. Ela também está mudando a forma como produzimos alimentos, preservamos recursos naturais e enfrentamos os desafios das mudanças climáticas. No próximo bloco, nós vamos conhecer as aplicações práticas da genética do solo e entender por que essa ciência pode desempenhar um papel decisivo no futuro da agricultura brasileira. Nós voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o Em Foco, hoje falando sobre genética do solo, uma ciência que vem ampliando o conhecimento sobre a biodiversidade presente sob os nossos pés e abrindo novas possibilidades para a agricultura. E no bloco anterior entendemos como funciona o sequenciamento genético e como as informações obtidas em laboratório pode auxiliar produtores e pesquisadores, mas a pergunta agora é outra, né? De que forma todo esse conhecimento pode transformar na prática a produção de alimentos? Muito bem, doutora Vânia, durante muito tempo a agricultura, né, os pesquisadores concentraram os seus esforços nos estudos na nutrição, principalmente das plantas. E agora a gente parece que a atenção está mais voltada para a saúde do solo. Essa mudança, ela representa uma nova etapa da agricultura, na maneira de se ver isso? Sim, com certeza. Por muitos anos, né, a gente focou na saúde do que a gente vê, que é o que está acima do solo, né, que é a parte vegetativa da planta, inclusive do ponto de vista genético, né. As plantas, elas têm, assim, uma característica genética completamente conhecida. Quem produz a semente ali sabe cada detalhe do gene daquelas plantas, mas a gente não sabia o que tem para baixo, né, da terra. Então, qual é o efeito da genética do que está para baixo da terra? E esse conhecimento, ele é composto, né? Ele é um ciclo ali que se alimenta e precisa ter essa informação. E aí os estudos se aprofundaram cada vez mais nessa área. É uma tendência natural que isso tenha continuidade. Os estudos, eles se aprofundam cada vez mais
na interação planta-micro-organismo, né, que é o que a gente chama de interação planta-micro-organismo, e como que a planta pode ser cada vez mais produtiva. Então, como você falou, o grande desafio é produzir mais e na mesma área, né, na mesma área plantada, que é o que a gente fala. Então, a gente precisa aumentar a produtividade sem aumentar a área. E para isso eu preciso que a planta tenha uma performance melhor, que ela seja mais produtiva, né? Então a genética da planta, ela está sempre evoluindo para ser mais produtiva. E a gente precisa olhar para todo o contexto, e um dos contextos é a saúde do solo e a saúde do ecossistema. Então surge nesse cenário a agricultura regenerativa, que é uma forma de eu manter o meu sistema agrícola em equilíbrio, né? Para que eu consiga sempre produzir mais e produzir por mais tempo, porque eu não quero só produzir hoje, eu quero produzir sempre em todas as safras. Então a agricultura, ela precisa ser sustentável, né? Tanto financeiramente para o produtor nessa safra, e sustentável ao longo do tempo para o meio ambiente. Então a agricultura sustentável, ela tem esses dois desafios: ser sustentável agora e a longo prazo. E como que eu sou sustentável? Eu sou sustentável quando eu uso os meus recursos de forma equilibrada. De forma equilibrada. E para eu usar esses recursos de forma equilibrada, eu preciso, né, conhecer esse ecossistema e saber como que ele fica cada vez mais em equilíbrio. Porque a gente percebe que para o produtor rural, muitas vezes ele quer ampliar suas áreas, né? Ele quer crescer, ele quer ter mais lucro. De uma forma geral, você quer ter mais lucro, mas você percebe que se você conseguir, mesmo não ter uma área ampliada, mas ter mais possibilidade de produzir na tua mesma área, com custo menor, e ter uma produção ainda maior, a vantagem é para todos, na verdade, né? Com certeza. Por exemplo, para o ecossistema de toda aquela região. Exatamente. Eu estive no interior do Paraná no mês passado, e sempre que você vai para o campo, você enxerga aquela história. Poxa, mas tem um produtor ali que ele está tirando mais tantas toneladas do que eu. O produtor sempre tem uma história dessa. Ali tem mais sacas de soja. Aí esse lugar que eu fui era mandioca. Não, tem um produtor de mandioca ali que ele tira mais tonelada que todo mundo, porque toda safra... A grama do vizinho sempre está mais verde, né? A mandioca dele não dá essa doença. E aí eles ficam se comparando. E tá certo, tem que se comparar. Poxa, eu tô no mesmo solo, tô no mesmo clima. Por que eu não tô tirando a mesma coisa, né? É verdade. Quando você vai olhar, normalmente esse produtor ele já está mais avançado na agricultura regenerativa, na agricultura sustentável. Ele já está aplicando práticas que fazem com que o solo dele seja mais produtivo, mais longevo, né? Então, existem práticas de rotações de cultura, de plantio direto, de não revolver o solo, colocar diferentes plantas de cobertura, né? Existem vários tipos, os próprios tratamentos biológicos que podem ser feitos, as aplicações químicas controladas, sabendo exatamente o que eu estou fazendo. Então, a aplicação de diversas técnicas de manejo que focam na agricultura regenerativa faz com que surjam esses casos. E esse é o caminho da agricultura. O caminho da agricultura tropical, que é a agricultura brasileira, é ela ser cada vez mais sustentável. Usar práticas, né, aplicar práticas que são conhecidamente melhores para o campo, para que ele seja cada vez mais produtivo. Pode-se dizer então que nós já estamos vivendo essa transformação dentro da agricultura, das pesquisas, dentro dessa área da ciência. Já estamos vivendo essas transformações. E eu sempre gosto de dizer que a agronomia, talvez, ela é uma área do conhecimento que às vezes ela funciona ao contrário do que as outras áreas. Porque o produtor, ele é um cientista também, porque ele testa. Eu vou fazer isso aqui nesse talhão, vou fazer de um jeito, aqui nesse outro talhão, vou fazer de outro. E ele tem uma hipótese. E aí ele testa essa hipótese e vê o que dá certo. Só que no fim, ele não sabe o porquê que aquilo deu certo, né? Então, a agronomia, ela tem essa característica. Primeiro eu vejo o resultado, depois eu procuro a causa, né, do que aconteceu. Então, a gente já sabe que muitas práticas são boas. E aí depois a ciência vem e explica. Por exemplo, as plantas de cobertura. É bom colocar planta de cobertura. Coloca ali entre a safra, né? Eu planto soja, planto planta de cobertura, depois eu entro com milho. Não deixo mais o meu solo exposto. Olha só. Porque o solo exposto, ele faz com que os micro-organismos morram. Porque eu não tenho planta, eu não tenho raiz, eu não tenho alimento. Então, hoje a ciência explica,
né? A ciência mostra, a ciência diz, por que eu não posso deixar o meu solo exposto? Por que é pior? Porque eu destruo a matéria orgânica, porque eu perco as funções que os micro-organismos exercem ali. Qual que é a maior dificuldade para um pesquisador, né, para uma pesquisadora hoje, levar esse processo de conscientização para esses agricultores, para essas cooperativas de uma forma geral, para compreender e aceitarem um pouco mais essas novas ideias, esse novo conceito, essa nova maneira de fazer agricultura? A maior dificuldade é você tirar isso do campo abstrato, né? Parece uma coisa muito científica, muito difícil, e trazer isso para o dia a dia dele é o que é mais importante. Qual que é o maior desafio que você percebe hoje para a ciência, para os estudos genéticos do solo? O que você vê como desafiador ainda para os próximos anos? A adoção numa área maior, né? Uhum. Então, a gente tem os produtores que adotam essas tecnologias, né? Mas eles sempre são mais receosos de colocar na área toda. Então, o Brasil é muito grande. E você atingir toda essa área com toda a tecnologia e ter essa adoção é o mais desafiador. Então, é a conscientização aos poucos, a comunicação, para que esse conhecimento vá sendo construído, assim como já foi em outras áreas da agronomia. E quando a gente fala de inteligência artificial, né, que a gente está vivendo essa revolução, ela tem colaborado para acelerar ainda mais essa interpretação de dados, principalmente biológicos? Com certeza, né? A inteligência artificial ela vai revolucionar qualquer área, né? E na agricultura, com certeza, vai influenciar, principalmente por a gente poder cruzar melhor os dados. Então, o produtor, a hora que ele tiver na palma da mão dele, ele acessar uma inteligência artificial que diz para ele o melhor manejo, vai ser revolucionário. Agora, doutora Vânia, se quiser dar um recado especial aqui para os nossos telespectadores que acompanham o Em Foco, que a GoGenetic, né, tem a oferecer de uma forma geral, ou como uma orientação, como um alerta, né, do que a ciência pode colaborar para essas mudanças dos próximos anos? Bom, o solo é vivo, né? O solo é o maior ativo do produtor rural. Então, conhecer esse solo, saber o que ele proporciona para as plantas e para aquilo que a gente quer ter como agricultura é essencial. E é isso que a gente tem como propósito na GoGenetic. Não é só oferecer um serviço, só entregar uma análise, mas é entregar o conhecimento. E é esse conhecimento através de práticas e sugestões de manejo que vão, de fato, mudar a forma como o agricultor, né, como os produtores veem a agricultura. Doutora Vânia, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez aqui, bater esse papo com a gente no Em Foco. Tenho certeza que as informações que foram passadas aqui vão contribuir muito, né, com os nossos telespectadores. E para você que está acompanhando também, né, sem falsa modéstia aqui, tem que aproveitar o conhecimento e colocar na prática, né? Porque não adianta ter obesidade de conhecimento e não saber aplicar isso, né? Então tem que ter um profissional qualificado para que isso faça acontecer, aumentar a produtividade, o lucro consequentemente vem de forma natural. Exatamente. Obrigado, viu? Obrigada a você. Durante muito tempo, enxergamos o solo apenas como a base onde as plantas crescem. Hoje, a ciência nos mostra que ele é muito mais do que isso. É um ambiente vivo, dinâmico e extremamente complexo, onde bilhões de micro-organismos desempenham funções essenciais para a produção de alimentos, para a conservação dos recursos naturais e para o equilíbrio dos ecossistemas. E compreender essa biodiversidade significa ampliar nossa capacidade de produzir de forma mais eficiente e sustentável. Em um cenário marcado pelas mudanças climáticas, pelo crescimento da população mundial e pela necessidade de utilizar melhor os recursos disponíveis, o conhecimento passa a ser um dos principais insumos da agricultura. E talvez essa seja a principal mensagem do programa de hoje. Quanto mais conhecemos o solo, melhores são as decisões que podemos tomar sobre o futuro da produção de alimentos. A ciência continua revelando respostas, e muitas delas estão exatamente onde quase nunca olhamos, sob os nossos pés. A estrutura do DNA foi descrita a partir de 1950 pelos cientistas Jamie Watson e Francis Crick, com contribuições fundamentais dos trabalhos de Rosalind Franklin e Maurice Wilkins. Décadas depois, o desenvolvimento das técnicas de sequenciamento permitiu que essa descoberta chegasse a áreas como a medicina, a criminalística e, mais recentemente, a agricultura, tornando possível estudar também o DNA presente no solo.
E segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, cerca de 95% dos alimentos consumidos no mundo dependem diretamente ou indiretamente do solo. E cuidar da saúde desse recurso é uma das bases para garantir segurança alimentar às futuras gerações. E você sabia que Singapura destina menos de 1% do seu território à agricultura? Pois é, e mesmo com essa limitação geográfica, o país desenvolveu uma das estratégias mais inovadoras do mundo para garantir a sua segurança alimentar. Hoje, cerca de 90% dos alimentos consumidos pelos singapurianos são importados, enquanto investimentos em agricultura vertical, fazendas urbanas e tecnologias de alta precisão ajudam a ampliar a produção local. Um exemplo de como ciência, inovação e conhecimento podem compensar a escassez de terras cultiváveis e fortalecer a produção de alimentos. Os maiores avanços da agricultura nas próximas décadas deverão ocorrer aí pelo uso de conhecimento, inovação e tecnologia, e compreender a genética do solo permitirá ainda aumentar a produtividade de forma mais eficiente e sustentável, sem depender da expansão de áreas de cultivo. Pois é, um assunto que realmente interessa a cada um de nós. Termos mais conscientização a respeito desse tema. O programa Em Foco dessa semana fica por aqui e você também pode continuar acompanhando o Em Foco nas redes sociais. Siga a gente aqui no Instagram e assista aos episódios completos do Em Foco no YouTube. Coloque na agenda para não perder o nosso próximo programa. Forte abraço para você, uma excelente semana. Nos vemos no próximo Em Foco.